O que diabos é capitalismo? Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou discorrer um pouco sobre o que é capitalismo. Eu acho que eu devia ter feito esse vídeo um pouco antes, porque eu já estava falando de economia política, que é um assunto muito mais complexo, e a gente tem que ver o que diabos é um capitalismo, né? O que se aprende na escola é uma coisa, o que se aprende na faculdade é outra coisa, e o que se é de verdade é uma coisa diferente. Então, vamos começar. Tá, passou uma moto, espero que vocês não tenham ouvido isso. Enfim, o que se tem conhecimento de que é capitalismo na época da... quando você aprende na escola, né? Eu tive uma trajetória pela escola particular até o final do meu ensino fundamental e eu não tinha visto quase nada sobre o que diabos era um capitalismo. E aí no ensino médio eu fui para uma escola federal e aí lá eu aprendi o conceito de Marx do que é capitalismo. Capitalismo, como se aprende na escola, é um modo de produção em que se tem exploração da mão de obra, no sentido ruim mesmo, de que existe um ente, uma pessoa, um ser chamado capitalista, que é dono dos meios de produção e explora o trabalhador. Esse é o conceito de capitalismo. E que por meio do capitalismo há um aumento na escala e um aumento na produção, mas que os benefícios disso ficam todos para o capitalista. O problema desse conceito é que, além dele ser demasiadamente complexo, ele delimita demais o que é capitalismo, porque ele acaba trazendo essa visão de que é um período histórico e que o capitalismo é uma mudança histórica e que ele é algo da experiência humana e não um conceito mais abstrato. Ele é uma coisa que começa e termina em determinado momento. E não, o capitalismo não é isso. O capitalismo, eu vou explicar mais adiante o que necessariamente é o capitalismo. Mas, prosseguindo, alguns problemas desse conceito são: ele estratifica muito as funções de produtor e de funcionário e de essas coisas. Ele estratifica muito, porque capitalismo não acontece somente quando tem um cara que é dono do meio de produção e ele tem uma fábrica e bota pessoas para trabalhar lá. Capitalismo também ocorre no mercado de capitais, no sentido de... não é no mercado de capitais, o termo exato, no mercado financeiro. Também existe o mercado financeiro e essa dimensão não é contemplada de forma alguma por esse conceito de capitalismo. Então, além dele ser demasiadamente complexo e estratificar isso para um momento histórico específico, ele ainda assim não abrange totalmente o que é capitalismo. Então ele é um termo demasiadamente complexo que exagera nesses termos e que acaba criando e construindo uma visão deturpada do que é capitalismo, tanto por conta dessa questão de ver o capitalismo como um momento histórico e uma coisa passageira, o que eu vou explicar mais adiante que não é, mas além disso, uma coisa que é bastante problematizada indevidamente por assumirmos essa descrição, esse conceito como verdade, é a questão da dinâmica do trabalhador e do capitalista, como eles chamam, que é o empresário, né? Que é o cara que tem essa força empresarial, que tem essa habilidade de organizar coisas para poder servir a população. Enfim, vai ter problemáticas relativas a isso por conta de quando você tem essa visão de que o trabalhador ele é explorado, você não tem um conceito do que é exploração bem formulado. O máximo que você vai ter é o conceito da mais-valia de Marx, que consiste tão somente no... o empresário, por meio do trabalho, é adicionado um valor na mercadoria e aí o empresário vende essa mercadoria por um valor mais alto do que ele gastou para produzi-la. E essa coisa que foi injetada foi pelo trabalhador. Mas o trabalhador não tem todos os benefícios da sua produção. Então, o que Marx vai dizer é que o trabalhador ele é explorado à medida que
tudo que ele produz, ele não recebe de volta, ele recebe só de uma parte do que ele produz. E para Marx, por algum motivo, isso é um problema. Mas para refutar essas questões de Marx, da mais-valia, a gente precisa tão somente analisar a temporalidade, porque o empresário, além dele não obrigar o trabalhador a trabalhar lá, ou seja, é uma troca voluntária, é um livre contrato, é um contrato em que o trabalhador e o empresário desejam fazer aquela ação e estar naqueles papéis, além disso configurar como sendo uma atitude plenamente ética, porque não há coerção, não há obrigação de que uma pessoa faça uma coisa ou outra pessoa faz outra, no sentido de que o empresário contrata quem ele quiser e o empregado ele escolhe ser contratado pelo empresário ou não, né? Não há nenhum tipo de exploração também por outro sentido, de que ao examinar a temporalidade, o empresário ele aposta muito mais do que o empregado dele, do que o proletariado, no sentido de que o empresário ele precisa produzir e além de produzir ele precisa vender aquilo, então ele tem que encontrar pessoas que querem aqueles produtos. Já o trabalhador ele não precisa disso, o trabalhador ele é remunerado pela produção dele, pela produtividade dele, enquanto que o empresário é remunerado por solucionar problemas que a sociedade tem. Então, o que ocorre é que o empregado ele vai receber o salário dele, independente se o empresário vai vender todos os bens amanhã ou se ele vai vender todos os bens daqui a 3 meses, ou se ele não vai vender todos os bens. Independente de qualquer uma dessas opções, o empregado receberá o seu salário, receberá a sua remuneração, porque ela é assegurada via contrato. Então, o que o empresário ganha é por ele se arriscar, é por ele despender de se arriscar com crédito ou se arriscar por meio de investimentos próprios. E a partir disso, ele também tem que se arriscar para poder gerir essa empresa e ele não tem certeza de que ele vai receber algo. Porque ele recebe somente os lucros. Se não houver lucro, o empresário não está recebendo nada. E o empresário tem todo um custo de oportunidade também para poder ingressar nessas atitudes. Então, ele poderia estar gastando o tempo dele, o dinheiro dele com outra coisa, mas ele prefere estar gastando com aquela empresa. Então, ele espera que haja uma remuneração por isso. E todas essas questões fazem com que a mais-valia seja um conceito completamente furado, porque ela não demonstra que há uma exploração no trabalho. Ela demonstra uma dinâmica natural em que o empresário recebe por vender aquilo, por conseguir de alguma forma suprir as necessidades dos consumidores, enquanto que o empregado em geral ele vai receber o salário dele e as coisas dele por tão somente produzir, por tão somente fazer a função dele. E o empregado ele recebe aquilo de imediato, no sentido de que ele tem um prazo específico em que, ao final desse prazo, ele recebe a remuneração dele. Então, ao ele receber a remuneração dele ao final do prazo, ele tem ele tem uma certa preferência temporal de que ele abdica de receber um lucro maior, como por exemplo sendo um empresário e se arriscando, para ter uma oferta de dinheiro, não uma oferta de dinheiro, para ter uma remuneração mais, como eu posso dizer, para ter uma remuneração mais estável. Então ele prefere estar em um trabalho fixo em que ele recebe uma remuneração via contratos de mercado de trabalho, via contratos de contratação mesmo do funcionário. Então, ele vai receber aquilo ao final do prazo estabelecido, independente se o que você produziu para o empresário vai ser atribuído e vai ser vendido, vai ser alocado e vendido ou não. Então, enquanto o empresário vai pensar em mais longo prazo, o trabalhador ele também pensa como um empresário, só que a curto prazo. Os dois pensam em formas de ganhar dinheiro. A diferença é que o empregado busca uma forma mais estável e mais segura e que vai trazer resultados a curto prazo, enquanto que o empresário busca uma coisa mais a longo prazo. E por conta disso, por conta dessa diferenciação em que o empresário recebe depois do funcionário,
há essa correção também do valor que o empresário pagaria para o funcionário. Então, em suma, mais-valia e esses conceitos de capitalismo são muito distantes da realidade do capitalismo. Mas vamos avançar para esse vídeo não ficar muito grande. Eu posso fazer um dia um vídeo mais sobre mais-valia mesmo. Eu já expliquei bastante, mas eu posso me aprofundar mais. Enfim. A partir disso, na faculdade, eu aprendi um outro conceito de capitalismo, que é livre mercado regulado pelo Estado. Não é isso. Capitalismo não é livre mercado regulado pelo Estado de maneira alguma. Capitalismo não é esse modo de produção também. Porque na faculdade tem essa carga de que o capitalismo, esse modo de produção, de produção eficiente, alocação de recursos eficiente, que às vezes é eficiente, que se diz que em determinado momento, em determinadas situações, a alocação de recursos do mercado não é eficiente, o que é completamente errado, e é por isso que esse conceito falha. Esse conceito vai falhar porque entender o capitalismo, entender essa dinâmica, é entender que, por ser um mecanismo de preços, de trocas voluntárias e de cálculo econômico, ele é sempre a forma mais eficiente de alocar recursos numa economia. Só que os livros didáticos da faculdade, como por exemplo o livro de Introdução à Economia de Mankiw, de Vasconcelos, vão falar que geralmente é a melhor forma, mas não sempre. E por que esses conceitos estão errados? Porque se há uma livre alocação de recursos e se há um mecanismo de preços que consegue gerenciar-se e autorregular-se a respeito das vontades individuais de cada pessoa, e ele é influenciado diretamente ou indiretamente pelas vontades e pelos desejos que todas as pessoas da economia têm em determinado momento, e que vai se modificando com o tempo baseado nas mudanças das vontades, das tendências do mercado, o que se cria é que não há uma forma mais eficiente de alocar recursos. É infinitamente mais eficiente alocar recursos dessa forma, porque é a única forma verdadeiramente eficiente. Porque as pessoas têm esse conceito de eficiência meio errado também, que se vê na faculdade, de que eficiência é produzir mais com menos, e acaba sendo produzir mais com menos. O problema é que a única forma de produzir mais com o mínimo é se você tiver uma dinâmica de mercado, se você for empresário, se você tem que lucrar, se você tem esse incentivo para fazer a coisa funcionar. E quando há intervenção estatal, há diminuição da concorrência, ou quando há uma empresa pública não faz nem sentido, há uma estatal que não há incentivo para lucrar, não precisa lucrar para funcionar, ele vai produzir com mais do que o mínimo. E produzindo mais do que o mínimo, ele está em um estado subótimo de produção. Então, ele não está produzindo da melhor forma possível. Então, esse problema do do conceito da faculdade é que ele dá margem para algum tipo de... como eu posso dizer? Esse conceito de que, geralmente, o mercado é a melhor forma de alocar recursos, ele dá margem de erro para você considerar de que de alguma forma o Estado pode ser eficiente, o que é impossível do ponto de vista das próprias escolhas individuais, porque o Estado ele não está em livre competição com as outras empresas, com as outras instituições, porque o Estado não é uma empresa, né? Ele não é regulado pelos mecanismos de mercado, ele não é regulado pela demanda, ele não precisa ter uma demanda real para funcionar, ele só precisa ter uma opinião pública favorável. Então ele nunca produz da melhor forma possível, porque ele não precisa produzir da melhor forma possível, já que ele não tem que competir com outros. O que ele faz é, quando ele precisa, que é sempre, ele vai penalizar os outros, então ele vai penalizar o que seria a concorrência dele, e aí ele está acima desse mecanismo. Então o Estado ele está antagônico e ele está acima do mecanismo de mercado, no sentido de que ele não precisa de demanda real para funcionar. Então, por exemplo, delegacias, por exemplo, saúde pública, infraestrutura, todas essas questões, transporte público, todas essas questões não precisam de demanda, não tem uma demanda real, na verdade. E por não ter uma demanda real, ele sempre está numa escala subótima de produção. Então, a faculdade já acerta mais, mas esse conceito de que geralmente o mercado é a melhor forma de organizar a sociedade e não sempre é a melhor forma, é o que é o problema.
E o conceito real de o que é capitalismo é trocas voluntárias. Capitalismo é isso. Capitalismo é quando pessoas decidem, eu quero isso de você, você quer isso de mim. Eu acredito que eu vou estar em vantagem trocando com você e você acredita que vai estar em vantagem trocando comigo. Então a gente troca. E é tão simples quanto isso. E é só disso que precisa para se entender, não o que é capitalismo histórico, mas o que é capitalismo de verdade, o que é a essência desse mecanismo de preços. Porque o capitalismo é isso, é troca voluntária. É quando as pessoas decidem, eu quero trocar isso com você, e as pessoas trocam. Eu quero trocar minhas horas de trabalho por essa remuneração, e trocam. Eu quero trocar determinado bem por esse tanto de dinheiro ou por esse outro bem, e trocam. E as pessoas acreditam que elas estão, de alguma forma, tendo vantagem nisso. Porque se elas não acreditassem, elas não estariam trocando. Então, o capitalismo ele não obriga ninguém a fazer nada. E você, no capitalismo, é beneficiado por produzir coisas que suprem as necessidades individuais de cada pessoa e que podem, de alguma forma, suprir os desconfortos do mercado. Então, no capitalismo, o capitalismo mesmo, de livre mercado, você é beneficiado por servir as pessoas da melhor maneira possível. Então, quanto melhor você serve as pessoas, melhor e mais bem sucedido é o seu negócio. Então, você consegue maiores recompensas no mercado. Não só sendo empresário, mas como sendo trabalhador também. Se você supre melhor as necessidades dos clientes e do empresário a qual você se filiou, a qual você foi contratado e a qual você presta serviços, você de todo modo vai receber uma remuneração, tende a receber uma remuneração melhor do que outras pessoas que não estão numa dinâmica tão eficiente quanto você, que não estão produzindo tão bem quanto você. E a partir disso você tem esse mecanismo que se autorregula e que faz com que empresas que servem melhor à população cresçam e prosperem, enquanto que empresas que não funcionam muito bem, ou empregados que não funcionam muito bem, tendem a sumir do mercado por questões de livre concorrência. Se tem um fulano que tem uma empresa A e o outro que tem empresa B, e o da empresa B produz um bem melhor ou produz algo com um menor preço, a tendência é que as pessoas vão atrás da empresa B, e se a empresa A não consegue vender, ela vai entrar em falência, ela vai fechar. Então, é isso. O capitalismo é tão simples quanto parece. É só trocas voluntárias e não há nada de errado com o capitalismo, com o mecanismo capitalista. As pessoas têm essa noção de que o capitalismo é malvado de alguma forma, e o meu próximo vídeo provavelmente vai ser sobre isso. Vai ser sobre como as pessoas confundem metacapitalismo com capitalismo, e também eu posso falar sobre como o capitalismo ele acaba por ser a única forma plenamente eficiente de estruturar a economia. Então, meu próximo vídeo vai ser sobre pessoas achando que o capitalismo tem problemas, mas o capitalismo não tem problema nenhum. O sistema dele não é problemático no sentido de ética, não tem nada que fira a ética no capitalismo, muito pelo contrário, o capitalismo é essa ética da propriedade privada e é essa coisa boa para a sociedade. Enfim, tem tanto atribuições econômicas que eu posso fazer ao capitalismo, de que o capitalismo é a forma mais eficiente de estruturar a economia, como também atribuições éticas de por que o capitalismo é uma forma justa de estruturar a sociedade. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Não acho que tem muito mais a acrescentar sobre conceitos de capitalismo. Agora eu posso fazer vídeos sobre implicações desse conceito de capitalismo, de como a sociedade se estrutura, de cálculo econômico, de coisas assim. Mas isso vai ficar para o futuro. Foi isso, pessoal. Eu estou me estendendo demais. Eu não sei quanto tempo está esse vídeo, porque meu celular está virado ao contrário. Então, é isso. Espero que tenham gostado da nova qualidade da câmera. Eu só inverti o celular e agora eu estou usando a câmera traseira. Eu acho que ficou melhor. Enfim, foi isso, pessoal. Fiquem bem, tá?